Boa noite você que está em casa nos vendo através do nosso canal do Pode Pode. Você que está no carro ouvindo a gente, você que está andando de bike, fazendo sua atividade física, ouvindo a gente, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E muito mais do que se inscrever no nosso canal, é importante que você interaja com o nosso conteúdo. Curta, comente, compartilhe. São vários temas que a gente tem trabalhado aqui no podcast, especialmente para você, especialmente para o cuidado à sua saúde e à saúde de quem você ama. Hoje eu estou muito feliz porque há muito eu queria trazer um profissional desta área, estava buscando um profissional nessa área. E aí eu tive a grata surpresa, o grato reencontro com esta pessoa que é uma pessoa incrível, que é o Francisco Brioski, tá certo? Brioski. Francisco Brioski, fisioterapeuta. Que bom ter um fisioterapeuta aqui comigo para discutirmos bastante coisa, se pós-pandemia, discutirmos esses problemas nossos aí, e diários de estresse, ansiedade e problemas de reabilitação, né? Que é o fisioterapeuta por essência, né? Exato. Boa noite, Francisco. Boa noite, Elber. Boa noite a todos. Agradecer muito pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Esse bate-papo é algo que me traz muita satisfação. Gosto muito de falar sobre os temas que você já me propôs que nós falássemos aqui hoje para o seu público. E eu acho que tem muita coisa legal que as pessoas precisam saber e ainda estão meio aí obscuras, então vai ser bem legal a gente falar sobre isso. Muito bom. Então fica aí, eu vou só dar um breve resumo do currículo do Francisco para vocês saberem quem vocês estão vendo ou ouvindo, né? Francisco é fisioterapeuta, pós-graduado em ortopedia funcional, com ênfase em terapia manual e mestre em educação física. Atualmente ele atua como fisioterapeuta no tratamento de dores músculo-esqueléticas. É isso? Tem mais? A gente também, né? Já foi docente. Já foi docente, né? Ainda a gente é docente um pouquinho na pós-graduação. Desenvolvemos aí trabalhos com, assim, quando a gente coloca dores musculoesqueléticas, né? Até para já introduzir um pouquinho o assunto. A gente está falando em qualquer dor, né, que Sim. As pessoas vão entender no âmbito ortopédico, que vai desde uma dor de cabeça a uma dor no pé. Então, isso já é bastante coisa para trabalhar e bastante coisa para falar também. É um mundo, né, Francisco? A dor é um mundo, realmente. Exatamente. É um mundo, né? Bom, eu sempre começo, toda vez que vem um profissional de saúde, até o não profissional de saúde, eu trouxe digitais influencers aqui, eu trouxe um arquiteto aqui, e eu sempre pergunto assim, a minha primeira pergunta é, porque eu quero olhar a perspectiva de cada profissional que vem, sabe? Uhum. Então, quando um farmacêutico vem, quando um médico veio, quando um nutricionista veio, eu quero saber a perspectiva de cada profissional. Essa é a primeira pergunta. Para você, o que é ter saúde? Olha, ter saúde é um estado, né, onde o indivíduo goza de bem-estar físico, mental e social. Uhum. Acho que isso é um conceito até bem definido pela Organização Mundial de Saúde, e que as pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade de entender, porque quando você fala físico, mental e social, as pessoas basicamente olham só para o físico. Não ter dor. É verdade. Ou às vezes olham para a questão só do psicológico, né? Depressão, raiva, ansiedade, medo, são coisas que também influenciam na saúde. Hoje já há um olhar maior para esse lado como componente para a saúde dos indivíduos. E a questão social, que é uma coisa que vem se discutindo muito a partir desse século, que também é uma coisa que influencia no conceito de saúde. E hoje a fisioterapia, ela é a fisioterapia de alto rendimento, a fisioterapia de qualidade, ela é pautada pela interação desses três eixos. É fundamental entender o indivíduo nesses três eixos.
Hoje, nós não tratamos joelhos, colunas, pés, articulações temporomandibulares. Nós tratamos indivíduos que sofrem influência desses 3 eixos. Então, sobre perspectiva, é basicamente um pouco até clichê falar isso, mas é o equilíbrio entre esses 3 eixos. Muito bom. E aí, no âmbito da fisioterapia, eu acho que você já começou a falar, né? No âmbito da fisioterapia, você acredita que não tem como mais, né? Eu acho que para qualquer profissional, né, Francisco, não tem mais como a gente olhar. Eu sempre defendo isso, inclusive na docência eu defendo os currículos integrados, sabe? Porque eu acho que você foi num ponto muito importante que... Tá vendo como é interessante? Como a gente aprende? Porque até então ninguém tinha me dado essa perspectiva. Porque o podcast ele veio no intuito de contemplar a saúde do indivíduo em sua totalidade. Seja em nutrição, seja na ciência, seja... Enfim, ele veio nesse intuito. E quando você me diz que você olha para o paciente considerando os 3 eixos, né? Físico, mental e social, isso é muito importante. Porque isso é a personalização, né? Sim. Do atendimento. Sim. Veja bem, a partir do início desse século, houve uma mudança muito drástica no modelo que se quer implantar hoje na saúde. Nós fomos formados dentro daquele modelo cartesiano do modelo biomédico de... na minha área, vou ser um pouco específico agora, você tem uma lesão, um tecido desgastado e aquilo é a fonte da sua dor. O problema é que a ciência mostrou pra gente que não é tão simples assim. Vou dar um número. Hoje a maior causa de afastamento de trabalho das pessoas é dor lombar inespecífica. O que isso quer dizer? Que é uma dor lombar que não tem uma causa física especificamente. Não só uma hérnia de disco, um bico de papagaio, né? Esses indivíduos hoje, eles são estudados com ressonância funcional, que são exames que observam as áreas do cérebro que estão funcionando. E aí o que acontece? A gente observou várias coisas diferentes, principalmente indivíduos que têm dor há mais de 3 meses, que são os indivíduos com dor crônica. E aí o que a gente viu? Que os fenômenos psicossociais, eles interferem muito, tanto no prognóstico, recidiva, duração do quadro, gravidade, intensidade dos sintomas. E olha que interessante. Começou-se a fundar um novo modelo, que é o modelo biopsicossocial, para justificar a causa, por exemplo, da dor dos pacientes. Então, hoje, eu não olho para um paciente que chega no meu consultório com uma dor na coluna e penso apenas nos componentes da coluna dele. Eu vou observar se ele dorme bem, se ele tem um estilo de vida saudável, se ele está passando por algum momento de depressão, estresse, raiva, se o contexto de trabalho, de família, de amizades dele também não está influenciando. Por quê? Só para ser bem pedagógico agora. Imagina 2 cérebros. O cérebro de uma pessoa saudável e o cérebro de uma pessoa com dor lombar há mais de 3 meses. Se a gente faz um filme desse cérebro e observa o funcionamento dele, essa pessoa que tem dor crônica, as áreas de ansiedade, depressão, raiva, medo, elas estão muito, 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 muito ativas. Enquanto nessa pessoa aqui, não. Então não tem como eu tratar o meu cliente hoje se eu não entender e respeitar que essas coisas vão influenciar. Por melhor que sejam as minhas condutas para a coluna dele, foi isso que eu aprendi na minha graduação, nos meus cursos, pós-graduações, não tem como eu desprezar mais o lado psicossocial. Por exemplo, um outro caso, nós temos alguns pacientes com capsulite adesiva, que é uma lesão que é idiopática, não tem uma causa, e que o indivíduo perde a mobilidade do ombro, o ombro congelado, né, vulgarmente chamado assim. Esses indivíduos têm um péssimo prognóstico quando tem a glicose alta. Então eu, que sou fisioterapeuta e não estudei nada de glicose na minha graduação, o mínimo ali na bioquímica, né? Mas eu tenho que ter o cuidado de explicar para o meu paciente hoje que, olha,
Se o senhor não mudar a sua alimentação, vai ser mais difícil tratar o senhor. Isso é parte de uma mudança de conduta que nós temos hoje, derivada desse modelo biopsicossocial. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou ficar aqui o sábado inteiro, porque na verdade eu acho que trazer um fisioterapeuta, trazer você aqui, pra mim é muito importante, porque na verdade são pontos que estão assim sempre são os highlights do momento, né? Vamos dizer assim. E aí, eu acho, aproveitando dessa ideia que eu estou falando, que são os highlights do momento, não sei se é até redundante eu falar highlights do momento, porque eu acho que highlights já é do momento, né? Na pandemia, vamos falar um pouquinho só da pandemia, pelo amor de Deus, porque a gente não quer mais saber disso, né? Mas eu acho que a gente até conversava um pouquinho antes, o fisioterapeuta, a profissão de fisioterapia, ela, como poucas profissões, né, durante a pandemia, ela teve um avanço significativo, né? Como você entende a participação do fisioterapeuta no processo pandêmico da Covid-19? Olha, Welber, mais do que como eu entendo, eu acho que é como ficou nítido para a população a necessidade da minha área, da minha profissão. E aqui eu vou fazer um ato um pouco narcisista, eu vou me sentir feliz, eu realmente me senti muito feliz pela atuação que os meus colegas tiveram, pelo destaque que a minha profissão teve nesse momento difícil que nós, como humanidade, passamos, né? A fisioterapia, ela teve a oportunidade, infelizmente, não quero que as pessoas me entendam mal, mas foi uma oportunidade de nós mostrarmos como somos importantes para a saúde das pessoas. Eu gosto de dizer assim que o médico, às vezes, é o profissional ouro especial para salvar a sua vida. Mas você só vai levantar da cama com a ajuda de um fisioterapeuta. Com certeza. Entendeu? Então a gente pôde ver aí que várias pessoas ficaram muito tempo imobilizadas no leito, e o trabalho do fisioterapeuta foi fundamental para a gente devolver a qualidade de vida, a locomoção, o ato de viver em si, não simplesmente ficar prostrado numa cama. E o mais interessante é que, assim, com essa visão que o modelo biopsicossocial dá para a gente tem que se apossar um pouquinho do conhecimento de várias áreas. E uma coisa que o fisioterapeuta está tendo que entender é muito sobre questões psicológicas. Óbvio, nós não oferecemos e nem ministramos nenhum tratamento psicológico, não é isso. Mas nós temos que entender isso no contexto das nossas abordagens. Então, identificar esses pontos, mostrar para as pessoas, ajudar a ser positivo, ser incentivador, foi uma coisa que fez a diferença para o profissional. O fisioterapeuta que tem essa formação, ou até esse talento, esse dom de ser positivo, incentivador, aquela pessoa que leva o paciente para cima, ele se beneficiou muito e sob perspectiva para a profissão foi de muito crescimento econômico, os profissionais passaram a receber mais, e de crescimento de reconhecimento, foi o principal. O que tanto a gente busca, né? Enquanto profissionais, hoje, óbvio, em primeiro lugar, a melhoria de saúde do nosso paciente, claro. Mas em segundo lugar, o reconhecimento, né? Exato, não. E o reconhecimento da fisioterapia hoje é cada vez maior, é uma profissão em crescimento no mercado, e não apenas pela questão da pandemia, mas porque a gente sabe cada vez mais que muitos prognósticos de lesões, aí vamos falar da musculoesquelética de novo, da questão ortopédica, né, para ficar compreensível para todo mundo, é que o tratamento conservador é a primeira coisa que você tem que fazer, entendeu? Então, isso demonstra o valor que a profissão tem. Olha, vou te falar uma coisa. Eu acho que a pandemia, claro, né, a gente tem insistido nisso aqui, tiveram
mortes e a gente sofre com isso até hoje, que foram mortes que a gente tem pleno conhecimento que não teve necessidade desse quantitativo exorbitante de mortes. Mas eu acho que a fisioterapia, você falou muito bem, a fisioterapia, o profissional fisioterapeuta, a população teve lucidez, que até então a fisioterapia era vista como aquele profissional, você sabe mais do que eu, né? Aquele profissional, você vivia na pele, viveu na pele, isso é aquele profissional que fazia massagem, né? Vamos botar assim, né? Por muito tempo a população tinha essa visão do fisioterapeuta, né? E quando vem uma crise, eu acho que as crises elas são importantes por conta disso, porque quando vem uma crise mundial, que foi a pandemia, que não deixa de ser uma crise. Muito grande. Quando vem uma crise, os profissionais que se destacam, é agora o momento de destacar os profissionais. Pô, ninguém nunca pensou, a não ser quem esteve num leito hospitalar anteriormente, né? Mas ninguém nunca pensou em fisioterapia respiratória, por exemplo. Sim. Né? Sim. A importância da fisioterapia, da atuação do fisioterapeuta na fisioterapia respiratória. Sim. Ninguém nunca pensou, por exemplo, recentemente eu estava conversando com uma amiga, e aí a filha dela, eu não me lembro, tem 2 ou 3 anos, com muita secreção, e aí a médica indicou um fisioterapeuta, e ela falou, Elber, ela falou comigo, e aí ele fez atendimento domiciliar, ela falou, Elber, eu nunca vi isso na minha vida. Foi ela que conseguiu, porque não tinha medicamento mais que dava jeito, e a médica falou, olha, vou indicar esse fisioterapeuta aqui, porque não tinha mais jeito. E aí as terapias, os recursos que ela utilizava, terapêuticos ali, fez com que ela expelisse aquela eliminasse a secreção ali. Eliminasse aquela secreção, né? Então, assim, falei, caramba, eu acho que a pandemia serviu de alguma coisa pro fisioterapeuta, né? Sim. A fisioterapia tem 18 especialidades, né? 18. Nós temos 18 áreas que somos especializados, assim como, por exemplo, médico, neurologista, nefrologista, pneumologista. Nós também temos. E, óbvio, a pandemia trouxe ao de cima, né, o profissional que trabalha nessa área de respiratória. E esse profissional é um profissional que era muito mal valorizado. Sim. Nos hospitais, Sim. A faixa salarial dobrou a triplicou. Então, eu tinha muitos colegas na minha época de graduação que eu quero trabalhar com respiratório, ir para o hospital e ficava recebendo mixaria e acabava migrando, ia trabalhar num pilates, não sei. E hoje não. Hoje eles estão felizes trabalhando. O seu exemplo ele é muito valioso para elucidar a importância que cada profissão e cada área tem. Então, assim, o profissional hoje que trabalha com fisioterapia, especializado em fisioterapia respiratória, ele é bem reconhecido no mercado. E a importância do trabalho dele, gente, é respirar melhor. Fica aí, tapa o nariz, 1 minutinho, e fecha a boca. É mais ou menos assim que um paciente se sente quando, né, tá com uma pneumonia ou com uma afecção respiratória que faz com que ele tenha muita secreção, que tenha dificuldade em expandir a caixa torácica, que a musculatura respiratória não esteja funcionando bem, que a mobilidade torácica não esteja funcionando bem. Então, olha a importância desse profissional. Uma vez um profissional me falou assim, se imagina... eu acho que é mais ou menos isso, né? Se imagina você se afogando. Pra mim, é o maior pânico, porque eu tenho um pânico de afogamento, sabe? Imagina você se afogando. Agora, imagina você se afogando em você mesmo. Pois é. É essa a sensação. É exatamente isso. Entendeu? A fisioterapia respiratória, ela vai na COVID, por exemplo, ela vai porque a sensação é de afogamento. Pois só que você não tem água, né? Você tá se afogando com seus próprios líquidos, né? Sim.
Isso é exatamente assim. E a questão da Covid é tão mais séria que, além da questão respiratória, existe também a questão locomotora. Esse paciente ficou com um prejuízo. Claro. E às vezes eram pacientes que agudizavam tão rápido, iam para o respirador tão rápido, perdiam massa muscular tão rápido, que num processo de 1-2 meses, ele não conseguia levantar de uma cama. Atendi dezenas de clientes assim, que precisava de um fisioterapeuta especializado na área respiratória, e aí ele tinha esse profissional, e eu tinha que ir lá tirar esse paciente do leito. Mães de família, pais de famílias, jovens, idosos, indivíduos de meia idade, entendeu? Sobrou para todo mundo. Vamos falar um pouquinho da sua atuação agora. Você já começou a falar. Você ainda, na sua clínica... Vou divulgar um pouquinho do seu trabalho. Agradeço. A sua vinda já é a divulgação do seu trabalho, mas agora eu vou divulgar um pouquinho mais do seu trabalho. O Francisco atua na clínica, né, Francisco? Sim. Então busquem Francisco Brioski no Instagram. Isso. Tá assim no Instagram? Tá. Francisco Brioski, Clínica de Fisioterapia e Dor. Isso. Busca por lá. E você atende onde? A minha clínica, ela fica aqui na Enseada do Suá, no edifício Petro Tower. Tá aqui em frente ao Horto Mercado, Capitania dos Portos ali. Tá? 10º andar, sala 1014. Isso aí, ó, pessoal. Busquem. Isso é pra você, porque eu vou te falar uma coisa. O nosso podcast, ele tá sendo visto em vários países. Isso é em Vitória, no Espírito Santo, no Brasil, tá? Isso é muito importante. Eu quero falar com você o seguinte, quero perguntar uma coisa pra você. Quem tá em casa e que teve Covid muito tempo, porque a gente meio que... Eu lembro muito de genética nessa hora, que a gente tem os introns e os exons e a gente faz o splicing do RNA. Sabe aquela coisa assim? O que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que as pessoas estão cortando, sabe? Lembra a fitinha assim? As pessoas estão tirando a história da Covid da vida delas. Eu tô preocupado com quem tá em casa e teve Covid... e que pode eventualmente estar com algum sintoma e que não é necessariamente a Covid, obviamente, porque já teve. Mas é uma sequela que permaneceu aí e que precisa ser tratada. Você tem recebido esse tipo de paciente? Existem sintomas correlacionados a esse tipo de situação? Então, a gente recebeu mais quando a gente estava ali saindo daquele momento mais agudo da pandemia. Hoje, aparentemente a gente não recebe tantos pacientes. Está controlado. Veja bem, de forma específica pelos sintomas conhecidos da Covid. Falando dessa parte bio, ou seja, questão respiratória, né, da funcionalidade respiratória, ou questão da funcionalidade locomotora, do deslocamento, do andar, do fazer um esporte. Mas... aí eu vou voltar novamente na questão do modelo biopsicossocial. As sequelas da Covid, elas são muito maiores, na minha opinião, no aspecto psicossocial, nos aspectos psicossociais. E isso influencia na dor. Com certeza. Então, olhando por esse prisma, tudo que nós passamos, a restrição de locomoção, ficar em casa... aqueles indivíduos que tiveram pessoas que ficaram no leito, aquelas pessoas que ficaram no leito sobreviveram, todos nós temos sequelas desse momento. E o que acontece? Essas pessoas que são mais ansiosas, depressivas, estressadas hoje, elas têm fatores de risco maiores para apresentar dores musculoesqueléticas. Te desafio, Helder. Qual você acha que foi o termo mais pesquisado no Google durante a pandemia? Não sei. Dor. Dor na coluna. Dor na coluna. Eu tô falando de todos os temas da humanidade que podem ser pesquisados no Google. O tema mais procurado no Google durante a pandemia, nem Covid foi. Foi dor na coluna. E você atribui a quê? Esse termo, essa procura excessiva no Google por dor na coluna, você atribui ao quê? O povo ficar em casa? As pessoas Multifatorial.
diminuição, né, do nível de atividade das pessoas. A gente ficou restrito, não tinha como se mexer, você só conseguia fazer atividade física dentro de casa. Nível de ansiedade, todo mundo bateu no teto. E aí meu emprego, e aí como é que eu vou pagar minhas contas, e os funcionários que eu tenho, e meu filho, e a escola, e todo mundo ficou ansioso. Depressão, boom, muita gente com depressão. Infelizmente, as nossas taxas de suicídio não estão diminuindo, muito pelo contrário. E isso pode ser colocado na conta da Covid também. E todos esses fatores, nível de atividade, esses aspectos psíquicos, esses aspectos sociais, eles são fatores prognósticos para o desenvolvimento de dores crônicas. São fatores prognósticos. Vamos falar de dor, então? Vamos, um assunto básico, né? Que tem pouquinha coisa, né? Assim, legal de falar sobre dor é que dor eu costumo comparar com corrida. É bem esdrúxulo isso, mas vamos lá. Todo mundo pensa que, né, correr é você botar uma bermuda, um top, né, no caso da mulher, um tênis e correr. Enquanto qualquer outro esporte, você tem que aprender a técnica do esporte para executar, né? Então, corrida seria o único assim. Não é. Corrida você tem que aprender. Dor também não é só eu apertei aqui a pele e estou sentindo dor. Também não é isso. Dor é algo extremamente complexo. A ponto de nós termos um CID, que é o CID-11, só para dor hoje. Para quem não sabe o que é CID, né, professor? É um sistema de classificação mundial internacional de doenças, né? Onde você categoriza, determina os sintomas e características daquela doença e tudo mais. E até, né, num esforço taxonômico para normatizar tudo no mundo inteiro. Foi criado há poucos anos um CID só para dor. Tamanha complexidade, Tamanha complexidade. E há subclassificações ou é só dor? Várias subclassificações. Você tem dores de origem visceral, dores de origem musculoesquelética, dores de origem crônica e aguda. Tem uma diversidade de subclassificações. Nesse contexto, qual é o melhor momento de buscar a sua ajuda, a ajuda de um profissional de fisioterapia? Olha só. A gente tem que saber... Primeiro, eu vou só fazer um pequeno resumo aqui, para as pessoas começarem a ter uma noção um pouco mais clara do que a dor é. Sentir dor é normal e é necessário para o ser humano. Imagine só se você está hoje na sua casa e você encosta numa faca, a faca perfura a sua pele e você não sente nada. Perfura um vaso sanguíneo importante, você não sente nada. Você vai morrer. Claro. Então a dor, ela é um sinal de alerta, certo? Ao pé da letra, isso não é dor. Isso é nocicepção, ou seja, percepção de algo nocivo para o seu corpo. Dor não é um sintoma, Elber. Dor é algo que o seu cérebro produz como resposta a um estímulo. E essa resposta, ela pode estar sendo produzida adequadamente ou inadequadamente. Por exemplo, a gente tem a história natural de várias doenças. Por exemplo, hérnia de disco. Com 3 meses, se você tiver uma crise de hérnia de disco e não fizer nada, sua dor vai embora. A sua hérnia pode ser absorvida em 2 anos. Com 50 anos, 60% da população tem hérnia de disco e não tem dor. 8% apenas tem dor. Então, assim, cara, o que provoca a dor? Um monte de coisa provoca dor. Mas a gente tem que separar o que é uma resposta de defesa do nosso sistema de alarme. Opa, tem uma faca, tem um cão raivoso vindo na minha direção, alerta. Ou o que é uma resposta do meu cérebro desconfigurada que está produzindo dor de maneira errada. E é isso que mais acontece hoje e tem mais relação com tudo que aconteceu, né? Até trazendo o ganchinho lá da pandemia. Quando você fala assim, eu até penso, à medida que você vem falando da questão da dor, eu até penso que está relacionado à dor a um processo inflamatório em si. Que muitas vezes as pessoas acham assim... molecularmente falando, o processo inflamatório que se instala, que aí eu estou pensando
farmaceuticamente, sabe? Farmaceuticamente, o processo inflamatório que se fala, que a pessoa assim, você vai tomar um anti-inflamatório para parar a inflamação. Não, mas o processo inflamatório é importante que ele esteja ali, né? Ele tem um papel a cumprir? Ele tem um papel a cumprir ali. Ele é um sinal também. Ele precisa sinalizar alguma coisa. Então, todo aquele mecanismo lá de, enfim, molecular... Cascata inflamatória. A cascata inflamatória, de ácido araquidônico, prostaglandina, blá, 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 aquelas coisas todas lá. Sim. Isso daí, fisiologicamente, isso precisa estar num processo na dor, se tem inflamação, para sinalizar alguma coisa pro indivíduo, né? Essa é uma visão, Elber, ainda muito voltada para as questões agudas, onde o processo inflamatório ele cumpre, né, o papel dele para que o nosso corpo se recupere. Agora, quando a gente fala de pessoas que têm dor há mais de 3 meses, esquece tudo isso aí. Com certeza. Sabe o que acontece? Olha só, pessoas hoje que têm dor na coluna há mais de 3 meses, elas recebem pregabalina como medicamento de eleição para o tratamento. A pregabalina não é um anti-inflamatório. Não. Ele é um forte depressor do sistema nervoso. Sim. Por quê? Porque a abordagem é voltada para os mecanismos que controlam a dor e não para nossa percepção. Especificamente a dor, a nossa percepção, né? Não para nossa percepção. Não pontualmente, mas Exato. acabou o processo pontual de verificação da dor. Sabe o que é o mais legal para explicar isso? Você, como profissional de saúde, já ouviu falar da síndrome do membro fantasma. Sim. Então, imagina um indivíduo que teve uma mão amputada e a síndrome do membro fantasma, ele ainda tem aquela dor na mão que ele não tem. Isso foi a prova cabal que a dor é algo que o nosso cérebro produz. Mas é diferente de ser psicológico. As pessoas falam assim, não, é psicológico. Não, não é isso. É neurofisiológico. Ou seja, o nosso cérebro ele tem a capacidade, e os mecanismos para produzir a dor consequentemente aos estímulos que ele recebe. Mas isso também se desconfigura. Sim. E a dor crônica é uma desconfiguração desse sistema. E é o que mais afeta a sociedade hoje. E é o que mais eu trato no meu consultório. E aí você precisa ter uma percepção muito grande, uma sensibilidade muito grande. É esse o termo que eu quero usar. Você precisa ter uma sensibilidade muito grande para você alcançar o seu paciente. Porque isso que você falou é muito interessante. Aquela dor que ele está sentindo, seja lá onde for, é o menor dos problemas para ele, né? Claro, ele quer parar a dor, mas na verdade existe uma série de outros fatores que estão relacionados por trás disso. O backstage, né? O backstage dessa dor aí precisa ser muito bem amparada, muito bem assistida para que efetivamente tenha um efeito. Estou apontando aqui só a título de ilustração, porque, né? Somos professores e didaticamente a gente quer mostrar alguma coisa. Explicar tudo. Mas assim, isso é muito importante. E aí, Francisco, existe um recurso terapêutico que é mais apropriado ou mais associado? Eu já sei a resposta, mas eu vou te perguntar para quem tá em casa. Existe um recurso, um manejo terapêutico mais adequado ou mais utilizado para o manejo da dor? Existe. Existe. Bom, antes de responder isso, eu quero deixar bem importante que o manejo da dor, ele é multiprofissional. A maior parte dos casos, não é só o fisioterapeuta que vai resolver o problema. A gente vai precisar do clínico, a gente vai precisar da psicoterapia, a gente vai precisar, às vezes, do nutricionista ou do profissional de educação física. Tá? É importante entender quando cada paciente vai precisar de cada um deles. E para isso é importante, e aí a população tem que exigir isso, que o paciente seja bem avaliado. Por quê? Porque uma boa avaliação hoje, você identifica o que a gente chama de bandeiras amarelas. Sim. E essas bandeiras amarelas são esses fatores psicossociais. E se elas estiverem muito flagrantes, você vai ter que
construir na cabeça do seu paciente a possibilidade dele procurar psicoterapia, que é um desafio, ok? Dito isso, vou voltar para a sua pergunta. Não existe hoje tratamento fisioterapêutico sem exercício no tratamento da dor. Qual exercício? Como prescrever exercício? Isso é uma outra conversa. Por quê? Tem pacientes que a gente tem que levar a fadiga em consideração. Tem pacientes que a gente tem que prescrever um exercício que se pareça com a atividade que ele tem com dor e expondo ele a isso. Só para dar um exemplo bem elucidativo. Eu tive uma paciente com dor lombar, que a dor dela só aparecia quando ela ficava fazendo jardinagem por mais de 2 horas. Nada mais reproduzia a dor dela. Então, a dor dela começou a diminuir quando eu comecei a pensar em exercícios que reproduziam as coisas que ela fazia na jardinagem. E eu comecei a condicionar um pouco isso, não de condicionamento físico, mas de condicionamento neurofisiológico. E a dor dela sumiu. Entendeu? Então, é exercício sim, mas não é qualquer exercício de qualquer maneira. Veja bem, entre não fazer exercício e fazer qualquer exercício, faça exercício. Lógico. Mas se você puder procurar um profissional que ajuste isso para você, sempre vai ser melhor. Com certeza. Existe uma... Hoje nós vivemos, eu já comecei a falar isso, numa sociedade estressada, ansiosa, imediatista, fruto da ansiedade também. Existem alguns sinais, quem ainda não procurou um recurso fisioterapêutico, existem alguns sinais que a pessoa pode estar sentindo em casa, assistindo aqui, que pode te sinalizar assim, busca ajuda de um profissional de fisioterapia. Existe sim. O principal, talvez, seja dor constante. Por que dor constante? Porque geralmente as dores que são... Olha, você tem uma lesão, você tá aqui com o braço parado, imagina seu ombro tá com um problema. Mas esse problema só aparece quando você faz um movimento acima da cabeça. Ok, isso é mais claro, é mais nítido, a gente sabe o que tem que fazer. Agora, se você tem uma dor no ombro que não passa, ela tá ali o dia inteiro... Às vezes ela fica pior, às vezes ela fica melhor. Mas ela tá ali constantemente. Provavelmente você já tem um padrão de dor que precisa de uma abordagem um pouco mais especializada. Tá? A grande diferença da dor aguda para a dor crônica, e nós aqui sendo bem específico a dor crônica, é que a dor aguda você reproduz com um movimento, uma coisa, e a dor crônica ela é constante. Você já até costuma, né? Com a dor crônica. Quando ela tá ali, quando tá constante, corre no profissional. Porque a batalha precisa ser... né, você precisa combater aquilo ali, você precisa disputar essa batalha, porque a coisa já precisa de uma abordagem mais especializada mesmo, né? E eu vi no seu Instagram que você trabalha um pouquinho com DTM, né? Trabalho. Já tô falando de estresse e ansiedade. Isso. E você trabalha um pouquinho com DTM. Recentemente eu busquei um profissional. Cara, eu jamais ia imaginar. Eu juro. Que eu costumo testar as coisas, sabe? Sim. Eu tenho um problema, né? E eu busquei um profissional, falei, caramba, ninguém nunca fez isso comigo, sabe? Eu jamais podia imaginar que isso pudesse, esse manejo pudesse acontecer, na verdade. Que eu já saí com a boca com alívio extremo da tensão, né, no rosto. Como que atua o fisioterapeuta? Então, se a gente quiser entender a fisioterapia de uma maneira simples, o fisioterapeuta ele é o responsável pela função. A função é andar, é praticar um esporte, é comer, é respirar, né? No caso daí da pneumo que a gente falou aqui hoje. Enfim, até a questão pélvica, né? Controle pélvico aí para... O fisioterapeuta ajuda no tratamento, né?
de disfunções pélvicas, Sim. dificuldade de ereção. Até nisso a gente atua. Agora vamos voltar para DTM. DTM, né, é o nome que se dá às disfunções que estão relacionadas a essa articulaçãozinha aqui, né? Articulação temporomandibular, que a gente faz com que a gente abre e feche a boca, execute os movimentos de mastigação. É a segunda área do corpo que mais apresenta reflexos sintomáticos da dor crônica. Então, depois da coluna lombar, DTM. E assim, é bem nítido, né? O masseter é um músculo extremamente forte, é o músculo mais forte do corpo. E tem muita relação com a nossa questão comportamental. Então a gente tem aí os hábitos parafuncionais como o bruxismo, o apertamento, né? Que a gente fica apertando, rangendo os dentes. E isso é óbvio, 100% ligado ao nosso estado emocional. E o fisioterapeuta ele ajuda no manejo dessas condições. Ajuda aquele músculo a ficar mais relaxado, isso ajuda a diminuir a dor. Ajuda o paciente a recuperar a capacidade de abrir e fechar a boca. Gente, isso daí eu fiquei... Francisco, isso daí eu entrei na sessão travado, minha boca não abria direito. Quando eu saí, minha boca abria consideravelmente. Não, eu realmente quis trazer esse assunto porque as pessoas às vezes não têm dimensão disso. Não, e é assim, muita gente poderia se beneficiar desse tratamento se conhecesse. Uhum. O seu exemplo é um exemplo clássico disso. Eu duro às vezes de ser fisioterapeuta que a gente não consegue desligar um segundo. Uhum. Quando eu cheguei aqui, comecei a observar você falando, eu já vi que seus dentes tinham desgaste. Eu falei, nossa, o Elber tem bruxismo. Tenho. Pesada. Com certeza aquele masseter ali deve estar em sofrimento. Que bom que você procurou tratamento com um profissional especializado, porque a gente ajuda muito, muito, muito mesmo os pacientes. Eu vou puxar a sardinha pro lado da minha profissão, porque eu trato diariamente, tenho vários cirurgiões bucomaxilos que me indicam, tenho vários dentistas especializados em DTM que não abrem mão do tratamento com o fisioterapeuta para ajudar nesse processo. Porque só dar plaquinha e relaxante muscular para todo mundo é paliativo demais. Então a gente consegue junto um resultado muito melhor. Voltamos à história do multifatorial, né? Multifatorial. Porque na verdade a plaquinha é ótimo, relaxante muscular é ótimo, mas você não vai na raiz do problema. Primeiro, o psicossomático, né? O psicossocial, que é o que eu estou, mesmo com bruxismo, eu tenho tentado fazer. Porque eu sou totalmente psicossomático. Existem manifestações claras no meu organismo. Acontece alguma coisa, uma situação de estresse, eu tenho manifestações na pele, eu tenho manifestações no corpo, nos músculos, eu travo boca, eu quebro dente, tudo isso, sabe? Tudo isso acontece comigo. Então, se acontece com você, é a manifestação psicossomática e você precisa buscar a ajuda de um profissional, de profissionais, né? Aqui estou hoje com o Francisco, fisioterapeuta, mas procure fisioterapeuta, procure dentista, procure médico, psicólogo, nutricionista, procura porque precisa ajustar. Porque o que eu quero falar é uma sociedade estressada e ansiosa, como estamos, nós precisamos de um suporte, de uma rede, nós temos isso. De uma rede, e por isso que hoje eu estou tão feliz de trazê-lo aqui, porque na verdade eu trouxe psicólogo, eu trouxe médico, eu trouxe nutricionista, e eu ainda não tinha trazido um fisioterapeuta para falar de fisioterapia, da importância da fisioterapia no processo saúde e doença do indivíduo. Sim. Né? E frente a essa sociedade doente que nós estamos em relação a isso. Olha só, a gente já está acabando, infelizmente. Vamos falar só um pouquinho mais de lombalgia e de dor de coluna, porque eu queria que você fosse assim, porque eu acho que foi uma aula, né, que você deu aqui para nós, mas eu acho que, assim, qual recurso fisioterapêutico que nós devemos utilizar, nós não, né, o fisioterapeuta, que vai buscar, existe um específico para dor lombar ou são vários, e o que funciona? Né? Bom, acho que a gente não ia escapar de sair daqui sem uma polêmicazinha, né? Não tinha como fugir. Não tem. É porque eu tenho batido muito na tecla, Francisco. Hoje, inclusive, eu fiz um post no Instagram. Eu acho que eu tenho uma missão de
alimentar o meu público com ciência de verdade, para que busque profissionais gabaritados e capacitados para tal. Cara, não adianta, fisioterapia com fisioterapeuta. Não tem essa história de massagenzinha, sabe? De, eu tô com uma dorzinha, vou... Não. Cara, eu tô com uma dorzinha na coluna, não, hein? Busca um profissional. Bom, por isso que eu quero confusão. Eu não vou fugir da briga, não. Eu gosto. Eu não vou dizer não, eu gosto. Vamos lá. Nada pessoal nem profissional contra ninguém, deixando isso bem claro. Lógico. É muito difícil para a população hoje separar o joio do trigo, porque a gente é bombardeado por informação, rede social, televisão, internet, o tempo todo. E o leigo em saúde, ele não sabe separar o joio do trigo. E eu digo mais, maior parte dos profissionais em saúde não sabe separar o joio do trigo. Podem me criticar, podem me até cancelar pelo que eu vou dizer, mas a pandemia foi para mim o grande... divisor de águas. Talvez o grande palco para se mostrar que profissional de saúde não é cientista e a maior parte não sabe interpretar a ciência. E a gente viu aí discussões de medicamento X, medicamento Y, que funciona, que não funciona, e a gente sabe o que funciona e o que não. O que funcionou e o que não funcionou na pandemia. Tá? E na minha área, como a fisioterapia é algo pouco invasivo, a gente não usa muitas terapias invasivas, com exceção do agulhamento e acupuntura, praticamente nenhuma. Muita gente acha que qualquer tratamento, qualquer coisinha que está fazendo está melhorando. E não é isso. Tem diversos tratamentos aí que se dizem super inovadores, caríssimos, altamente tecnológicos. E aí você vai olhar na ciência, não tem um ensaio clínico com uma boa classificação numa escala de risco de viés, que é basicamente uma escala, gente, que diz pra gente se o estudo é bom, se a gente pode confiar no resultado dele ou não. A gente não tem, ou se tem estudos, são estudos fracos que mostram ou resultados maravilhosos, o que a gente vai questionar, porque se o estudo é fraco você não pode confiar, ou que mostram um resultado pífio. E assim, a tendência de estudos ruins, nós como professores sabemos, é que eles mostrem bons resultados. Se o estudo ruim mostra um resultado ruim, o bom é que não vai mostrar mesmo, certo? Então a gente tem muita coisa sendo vendido. Kinesiotape, por exemplo, aquela faixinha colorida, foi uma febre, não ajuda a aliviar a dor, pode ajudar num contexto de limitar um movimento, alguma coisinha, pode. Mas para tratamento de dor não é essa Coca-Cola toda, entendeu? A gente, ultrassom, termoterapia com infravermelho, essas coisas não funcionam, entendeu? Hoje, vamos falar especificamente de coluna, o que os guidelines, o que as revisões temáticas, o que as revisões da Cochrane, que são as melhores que tem, elas mostram pra gente terapia manual, né, que são técnicas quiropraxia, método Maitland, método Mulligan, osteopatia, e exercício são o melhor que um paciente pode ter, junto com todo esse processo que a gente fez aqui hoje, que é mostrar para as pessoas o que causa a dor delas. Porque todo mundo quer saber o que causa dor, só que essa sempre busca incessante de buscar uma causa para um efeito, sem entender que existem várias coisas no meio do caminho, ela é nociva. E quando a gente explica para o paciente que tem várias causas, que não é só aquilo que aparece no exame de imagem que é a causa da dor dele, que existe um caminho para a lesão dele, a dor dele ela tende a desaparecer num período de tempo, com a abordagem que pode ser feita, a gente abrevia isso, torna-se mais crível para o paciente. Então, na fisioterapia não tem invenção de moda. Algumas terapias, por exemplo, na dor lombar, agulhamento a seco, acupuntura, vão ser colaboradores importantes. Mas eletroterapia tem N estudos aí mostrando que para condições crônicas talvez não seja, o principal recurso. Agora, exercício e terapia manual, principalmente o exercício, não pode deixar de fazer. Mas tem que fazer direitinho, tá? Não é só lá e... Assessorado, acompanhado, né? Exatamente. Também. Eu acho que a gente já conversou. Eu tinha mais perguntas para fazer, como tenho.
Sempre tem, se eu pudesse eu ficava conversando aqui sobre isso, na verdade, que eu acho que isso gera bastante... É a dúvida de quem hoje está em casa, de quem está assistindo aqui. Eu vou fazer assim, eu vou te agradecer muito por você ter vindo, por você aceitar o convite. Vou interagir com você que está em casa agora, você que está ouvindo. Se você gostou desse episódio, se você gostou dessa temática aqui, que você interaja lá no conteúdo e que você pergunte alguma coisa e eu devolvo pro Francisco, ou de repente a gente grava outro episódio e aí nós vamos... Seria um prazer. Nós vamos brincando com isso aí. Francisco, muito obrigado, de verdade. Você não sabe a satisfação de tê-lo aqui comigo, porque na verdade fecha um ciclo de profissionais que eu gostaria de trazer e conversar frente a esse olhar holístico do paciente, sabe? Do indivíduo. Ele precisa de todos esses recursos. E faltava um fisioterapeuta. Muito obrigado por ter sido você e você aceitar o convite. Eu te agradeço muito. Vou dizer mais uma frase clichê aqui. Eu não vi o tempo passar e não vi mesmo. Para mim tem 10 minutos que a gente está conversando aqui. E realmente são temas que são importantes de se falar e que eu estudo e falo e trato constantemente. É a minha vida isso aqui. O que a gente discutiu é exatamente o que eu faço a maior parte do meu tempo e é o que eu amo fazer. E obrigado pela oportunidade de eu poder falar para as pessoas sobre esses temas, tentar ajudar a trazer luz, porque nesse mundo onde a informação, a boa ou a ruim, está tão disponível, a gente tem que cada vez mais brigar e lutar por quem divulga o conteúdo responsável, o melhor conteúdo possível, que é o seu caso. E parabéns pelo podcast, parabéns pela iniciativa e obrigado a todo mundo que assistiu a gente hoje. É isso, pessoal. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, no canal do podcast no YouTube. Tô esperando você lá. Tô esperando você me seguindo no Instagram, seguindo o Francisco no Instagram. É muito importante para nós a garantia de conteúdo de qualidade que ele seja propagado. Vamos esquecer essa história de propagar conteúdo ruim, notícia falsa. Vamos propagar o que realmente traz conceito, qualidade de vida para as pessoas. Até mais, a gente se vê.